estar aqui convosco. Eu peço desculpa por esta pressa, mas de facto eu depois sairei para fazer a apresentação de um trabalho na faculdade remotamente também e de seguida voltarei para conseguir juntar-me a vocês ainda na fase de debate. Mas deixar algumas palavras iniciais também sobre o tema que aqui me traz hoje, que foi a fundação da Federação Nacional de Associações de Estudantes de Básico e Secundário, começando, obviamente, por cumprimentar a Animar e o convite que me fizeram para estar presente, cumprimentar também o Alberto Santos da Confab, que fez aqui a ponte de contacto, e cumprimentar, claro, o amigo Adelino Calado, que já há alguns anos tenho o prazer de conhecer e de acompanhar o seu trabalho. Dizer apenas que não sou estudante de Engenharia Civil, mas sim de Engenharia Informática, para retificar essa informação, mas era só deixar esta nota. Bem, eu fui então, como o Adelino disse, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, e na altura fui responsável, juntamente com vários colegas de outras escolas e de outras associações de estudantes do país, responsável pela criação e pela fundação da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Básico e Secundário, que passarei a chamar de FNAEBS, para simplificar e não ter sempre que dizer este nome gigantesco. O porquê desta federação? Bem, em primeiro lugar, as associações de estudantes sentiam na altura um problema que ainda hoje sentem e que tem a ver com a sua organização ao nível superior da escola. Ou seja, dentro da escola é relativamente fácil, depende da relação da associação de estudantes com o diretor, ou com os professores, ou com os funcionários, mas é relativamente fácil as associações de estudantes trabalharem, mas tudo aquilo que era fora da escola estava sempre muito dependente ou da boa relação com a Câmara Municipal, em alguns casos, como era o meu caso na altura, isso facilitava muito o contacto com outras associações de estudantes do Conselho, mas tudo o que era organização fora da escola era muito difícil. Era difícil falar com uma associação de estudantes de outro concelho, de outro distrito, mesmo que esses concelhos fossem próximos. Portanto, eu sendo presidente de uma associação de estudantes em Gaia, tinha muitas vezes dificuldade em encontrar-me com alguém do Porto ou de Santa Maria da Feira para conseguir fazer uma atividade. Em segundo lugar, porque havia uma falha grande ao nível de representação dos estudantes do ensino básico e secundário numa série de organizações. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, um órgão muito importante no que a educação diz respeito, tinha previsto na lei um lugar para os estudantes do básico e secundário que nunca tinha sido ocupado por não haver nenhuma organização que representasse estes estudantes. O Conselho Nacional de Juventude, que tinha uma série de organizações jovens também do ensino superior, nunca teve representação do ensino básico e secundário. E o próprio Ministério da Educação, que muitas vezes queria comunicar com os alunos, ouvir os alunos, tinha sempre que realizar iniciativas pontuais, algumas de grande sucesso, como é o caso da Voz dos Alunos, para ouvir os alunos, e não tinha nenhuma organização a quem se dirigir, como tem os sindicatos quando fala com professores, como tem a Confab quando fala com pais, como tem a ANDAEB quando fala com diretores de escolas ou outras organizações de diretores escolares. Nunca teve uma organização com quem falar que representasse os estudantes do básico e secundário. Em terceiro lugar, também por esta representação externa, porque mesmo a nível europeu há um conjunto de organizações que trabalham com associações de estudantes de básica e secundária dos vários países, mas que nunca encontraram em Portugal representação. E por último, um trabalho que eu também acho fundamental, que era o trabalho de capacitação das associações de estudantes, e de explicar a muitas associações de estudantes no país que elas podiam ser mais do que organizações de bailes de finalistas ou de viagens de finalistas, e portanto que havia todo um trabalho extra que elas podiam fazer e que tinham capacidade para fazer, e para o qual nós também queríamos contribuir enquanto Federação Nacional. Portanto, existia esta vontade por parte de muitas organizações, não existia um caminho fácil para o fazer. Nós, na altura, contactamos individualmente quase todas as escolas básicas e secundárias do país. Portanto, andamos a fazer chamadas escola a escola para perceber que escolas é que tinham associações de estudantes, porque não existia também uma base de dados a nível nacional das escolas que tinham associações de estudantes. Fizemos esse contacto escola a escola, comunicamos depois com as associações de estudantes, organizamos pela primeira vez em 2017 em Vila Nova de Gaia um encontro nacional de associações de estudantes do básico e secundário, que é um encontro que acontece há muito tempo, por exemplo, no ensino superior, os famosos ENDAs, mas que nunca tinha ocorrido para o básico e secundário, e desse encontro saiu então esta federação e esta vontade de ter uma organização nacional que representasse os estudantes do básico e secundário, e que me parece particularmente relevante, tendo em conta a que falamos hoje, aqui neste ciclo de instituições e participação democrática.
Mal esta federação foi fundada, percebemos logo porque é que de facto ela era fundamental. Portanto, nos primeiros 2 meses de trabalho, nós fomos convidados para reuniões por sindicatos de professores, pelos partidos políticos com representação na Assembleia da República, pelo Ministério da Educação, que reuniu várias vezes connosco, pelo Conselho Nacional de Educação, por uma organização internacional que nos convidou para uma escola de verão na Eslovénia em representação dos estudantes portugueses. Portanto, mal surgiu a organização, houve logo uma procura enorme, porque finalmente um conjunto de organizações, de outras organizações, um conjunto de escolas, um conjunto de profissionais do setor, conseguiam encontrar alguém com quem dialogar que podia representar os estudantes do básico e secundário. Organizamos também na altura um evento que teve um grande sucesso a nível nacional, que foi o Dia do Perfil, numa altura em que se discutia o perfil do aluno para o século XXI. Tivemos esse momento na Fundação Champalimau com o Sr. Ministro da Educação e com uma série de outros agentes do setor da educação, que permitiu ouvir, e eu acho sempre que esse é o ponto meritório da questão, que permitiu ouvir muitos alunos e no qual participaram muitos alunos para darem também a sua opinião sobre aquilo que devia ser o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E acho, modéstia à parte, que fizemos um trabalho também relativamente interessante no que à capacitação das associações de estudantes diz respeito, no que à promoção da participação jovem diz respeito. Na altura cooperamos, e eu sei que hoje também estão cá alguns, cooperamos com uma série de agentes de câmaras municipais, por exemplo, eu já percebi aqui pelo bate-papo que também há câmaras municipais presentes, para que as próprias câmaras municipais pudessem promover fóruns para que as associações de estudantes participassem, para que os alunos tivessem outras formas de participação também ao nível municipal que fossem fora do âmbito escolar. Mas dizer-vos que, e porque eu percebo que maioritariamente estarei a falar para professores, se não me engano, por aquilo que fui percebendo, mas pronto, para professores, para diretores de escolas, para outras pessoas do setor da educação, dizer-vos que de facto as associações de estudantes têm um grande potencial. Há milhares de alunos por todo o país que de facto querem participar, querem que a sua voz seja ouvida. Há outros tantos que ainda não sabem que querem, mas uma vez dada essa oportunidade, que agarram de todas as formas possíveis e que depois ficam com este bichinho da participação e querem continuar a contribuir para o sistema de ensino. E há esta perspectiva única que os estudantes têm do ensino na ótica do utilizador, que muitas vezes os professores, por terem saído do sistema de ensino há muito tempo, e isso é natural, não têm, mas há esta perspectiva única de quem de facto usufrui da educação que os estudantes têm para dar e têm para contribuir, e que é complementar, por exemplo, à educação para a cidadania, portanto que esta vontade de participação não se faz apenas numa disciplina de educação para a cidadania, mas é toda ela componente da educação que o estudante deve ter enquanto cidadão, e da promoção da participação que ele deve ter na escola, fora do contexto da sala de aula, como foi sempre e como tem sido o trabalho. Rui, posso te interromper? Desculpa lá. A propósito disso que estás a dizer, consegues-nos falar, porque há muitas dificuldades em criar associações de estudantes. Tu sentiste muitas dificuldades na tua escola e o que é que sentiste nas outras escolas com quem tens de falar? Acho que era importante falar um bocadinho sobre isso. O processo informal, ou melhor, se calhar começa ao contrário, o processo formal de criação de associações de estudantes sempre foi uma coisa muito difícil, porque implicava um conjunto de procedimentos legais que sempre nunca tinham sido muito usados. E, portanto, na altura havia 0 associações de estudantes de ensino básico e secundário em Portugal que estivessem formalizadas com todos os procedimentos legais. Isso implicava custos, implicava autorizações das escolas para se usar o nome da instituição, implicava contactos diretos com o Ministério da Educação e era de facto um processo muito difícil que felizmente depois foi simplificado, que é hoje totalmente gratuito e que é hoje muito mais simples. Mas eu acho que o problema nem está aí, ou seja, acho que o problema muitas vezes é o processo informal das próprias escolas de conseguirem criar as associações de estudantes, mas, professor, deixe-me que lhe diga que aquilo que eu senti foi que sempre que houve vontade de diretores de escola, professores, de criar associações de estudantes, que elas de facto apareceram. Nós tínhamos na altura exemplos extraordinários de associações de estudantes até do primeiro ciclo e, portanto, de formas de participação inovadoras do primeiro ciclo, em escolas de primeiro ciclo, em que os professores e as direções encontravam formas de fazer os alunos deste nível
mais preliminar de ensino participarem. Mas esta criação das associações de estudantes, digamos assim, nas escolas onde elas ainda não existem, parte muitas vezes, é verdade, dos diretores de escolas e dos professores, mas eu tenho a certeza absoluta que não terão dificuldades em encontrar estudantes que abracem esse desafio e que se comprometam com esse desafio e que depois possam também fazer um trabalho de capacitação das associações de estudantes, porque era aquilo que eu dizia, há muitas vezes erradamente a ideia de que as associações de estudantes são organizações que servem para promover bailes de finalistas ou viagens de finalistas ou campanhas eleitorais mais ou menos divertidas, mas há um potencial enorme para as associações de estudantes e o trabalho que elas podem fazer nas escolas, nos municípios, junto do Ministério da Educação, e que é um potencial que não pode ser de todo desaproveitado, porque se o desaproveitarmos é todo o sistema de ensino e não só os alunos que está a perder esse potencial.